Sejam todos muito bem-vindos ao Na Realcast, nosso podcast aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil. E nós estamos no primeiro episódio hoje com um entrevistado, uma participação ilustre aqui, que eu admiro muito esse profissional, né? Perito criminal Amilcar. Muita gente já conhece aí quem é da área da perícia através dos seus livros, né? Dos seus trabalhos. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Vamos bater um papo aí bem descontraído. Bem, é isso aí. Falar um pouquinho de tudo, falar de perícia. de tudo que for possível. Né? É verdade, é verdade. E assim, para começar, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse como que você se interessou pela perícia, né? Da onde veio essa curiosidade. Bom, você já falou, meu nome é Amilcar, né? Eu entrei aqui no estado em 88. Como perito. Como perito criminal. Em 88. 88. E aposentei em 2014. Foram praticamente 25 anos na perícia, né? Mas não parei. Continuo ainda trabalhando na área civil com outras perícias. Mas o que me atraiu para a perícia é o enigma que existe por trás de tudo, né? Uma cena de crime, um vestígio, essas coisas que me atraíram. Eu trabalhava como engenheiro de manutenção em frigorífico, mas quando eu vi a oportunidade, eu não pensei duas vezes. Tentei o concurso e felizmente consegui. E eu acredito que eu não, que nem diz aquele ditado, né? Eu não trabalhei nem um dia. É verdade, né? Quem gosta do que faz, né? Eu gosto. Mas você passou no primeiro que você fez, você já passou assim? Fez um e já passou? Não, você teve uma preparação? Como é que foi essa? Não, eu estudei pro concurso. Pro concurso, né? Com base no edital. No edital eu estudei. E daí... Porque hoje, né, as pessoas, elas têm um foco, o concurso, elas passam às vezes anos estudando e reprovam no primeiro, reprovam no segundo, que é até o normal isso, né? Mas aí pelo jeito você passou no primeiro já, né? Foi no primeiro. Eu acho que um pouco também disso é que às vezes, pelo menos acontece comigo, né? Quando eu estou com muita preocupação, eu tenho que passar nesse... Não acontece, né? Mas eu tinha já uma profissão, então não tinha aquela necessidade. Sim, foi relaxar. Foi um negócio... Eu queria entrar, mas assim, não era... Um desespero, né? Nada disso, né? Então, eu acredito que isso aí ajuda bastante. E assim, é importante a gente deixar sempre essa questão da pressão na hora de fazer as provas, né? Porque eu fiz um concurso, para a ABIN. E eu estava tão pressionado que eu precisava, estava desempregado na época, e aí eu fui super mal, assim, já cheguei na prova super mal. E quando eu fui fazer o da perícia, o segundo que eu fiz da perícia, bem tranquilo, já estava trabalhando, bem mais tranquilo, né? Nunca fiquei tranquilo 100%, mas bem mais tranquilo, graças a Deus deu certo. Essa parte é importante, né, para quem faz a prova, né? A tranquilidade é tudo. E quando você deposita muita expectativa, aquilo ali te atrapalha. É verdade. Queria falar sobre a perícia criminal hoje no Brasil e, assim, desvincular da imagem do CSI, né? Hoje as pessoas vêm ao meu canal falando, não, mas eu vi no CSI aqui, se eu fizer CSI, se eu assistir todas as temporadas, eu já sou um perito. Então, quer dizer, como é que funciona essa questão da perícia na vida real? Eu entrei na perícia antes do CSI. Do seriado, né? Você, eu acho que já peguei uma parte, já. Então, eu esse glamour aí eu não tive, né? Eu gostava do Sherlock Holmes. Sim. É bem bom. Christie, mas, assim, então era uma perícia mais, assim, simples, vamos dizer, não necessitaria todos aqueles equipamentos, né? Cromatógrafo e não sei, tudo mais que tem hoje, né? Mas aquilo que aparece no CSI, muita coisa é verdade, mas só que não acontece daquele jeito, né? Aquilo ali tem uma rapidez imensa. O DNA, por exemplo. O DNA sai quase que automático na hora ali, uma análise de impressão digital também. Enfim, eles passam uma imagem que é para filme mesmo, Hollywood. Certo? Sim. E talvez ficaria monótona a série se fosse exatamente do jeito um capítulo levaria para ficar pronto, né?
porque fazer todos os testes, esperar cada um, o resultado de cada um e tal. E também ali eles misturam a investigação com a perícia, né? Verdade. Ali o perito parece que é ele sozinho quem faz tudo, né? Quer dizer, ele sai da cena do crime e vai até pro laboratório, né? Vai pro laboratório, vai atrás, às vezes, das vítimas, dos suspeitos. E, pelo menos aqui no Brasil, existe uma separação. Tem a investigação, né, que pega um lado, e tem a perícia que segue pelo outro. Claro que conversando entre si, né? E, às vezes, o perito nem sabe o que aconteceu no final do caso. Ele fez o laudo dele, mas não sabe qual que foi o que motivou, talvez, o que ensejou, né? Até teve serviu para alguma coisa. Muitas vezes ele não tem esse feedback. É uma coisa ruim, eu acho, essa parte, sabe? Que a gente não tem esse feedback, por exemplo, do judiciário. Quer dizer, o juiz, de fato, ele se convenceu por conta do nosso laudo ou não, é uma coisa que a gente não tem, né? Então, isso eu também sempre notei esse problema e porque você se corrige com os teus erros, né? Se você fez alguma coisa errada, você quer saber para no próximo você não cometer o mesmo, né? E se você fez certo, você vai continuar naquele caminho. Tem que repetir, né? Então, por isso que o feedback é importante, né? A gente não tem isso. Isso é uma coisa que realmente precisamos melhorar enquanto instituições mesmo, né? A própria perícia tem que ir atrás, tem que ter meios de checar, de fazer esse feedback, né? Eu acredito que agora com a comunicação está mais fácil, você tem acesso às vezes ao processo, então se tiver interesse a pessoa vai atrás, né? Pode ir atrás, né? De uma resposta, né? E assim, se a gente pegar hoje as séries, para falar ainda das séries, né, do CSI, de repente você viu algum erro, algum equívoco que eles colocam ali dentro da série que leva o público a acreditar que aquilo, fora o tempo, né, das investigações, que ali é super rápido, as coisas acontecem, né? Mas tem algum equívoco que você já percebeu alguma vez ali? O que eu noto que toda a amostra que eles usam é uma amostra perfeita, né? Eles pegam uma impressão digital e ela dá match. Ela tá com tudo. E a gente sabe que no dia a dia você acha fragmentos de uma impressão, às vezes superpostos um sobre o outro, né? A mesma coisa deve acontecer com o DNA, né? A gente sabe que muito DNA ele vem contaminado, vem degradado. Então, é verdade. Eu acho que aí eles também mostram uma coisa que não é tão eficiente, né? São provas boas, mas a eficiência que eles mostram não é de 100%. Né? Uma coleta, às vezes você faz 10, 15 coletas e não dá nenhuma, às vezes dá uma só, né? Duas. O sangue, uma mancha, a interpretação é racional, é certo ou errado, positivo ou negativo, né? E às vezes você tem alguns outros elementos que desconsidera, né? E parece que a coisa então fica simples, né? Então, um formato, uma mancha de sangue pode indicar uma coisa, mas aquele formato que ela adquiriu não foi por conta do crime, foi por conta de outro fenômeno, outra coisa. Então, esses detalhes que eu vejo assim, né? Quando eu analiso, eu fico pensando normalmente se eu tivesse lá. Se tivesse lá, como que faria, né? Mas essa parte é importante, eu não tinha parado para pensar nessa questão, que é verdade. Toda enxadada lá dá uma minhoca, não é isso? E na verdade não é isso, né? Não é assim. Não é... Mas tem algum caso que o senhor atendeu aí que uma amostra resolveu, uma coleta que o senhor fez deu certo? Ou também tem algum caso que coletou e não deu nenhuma positiva, não deu para fazer nada? O senhor lembra de alguma coisa? É que normalmente, eu estou dizendo assim, eu aposentei em 2014, né? Certo. Assim, essa parte de amostras, nós coletávamos, mas assim, não tinha assim esse respaldo de hoje, né? Parece que os equipamentos melhoraram, alguma coisa assim. Então a gente coletava o material, mas sempre pensando em resolver com aquilo que a gente encontrou no local. E se viesse alguma coisa do que a gente coletou, da amostra, melhor, né? Mas
Às vezes, teve vezes que a gente interpretou tudo de um jeito e quando veio o resultado da amostra deu outra coisa. Ou não deu, não confirmou aquilo, mas também não descartou, né? Mas isso aí acontece em toda parte. Se for ver aí os casos que tem pelo Brasil, isso aí acontece em toda parte. Tem aquele caso da Isabela Nardoni, mais ou menos isso. Muitas daquelas amostras que o pessoal disse que, por exemplo, dentro do carro, que era sangue da menina, não ficou comprovado no laboratório depois. Não ficou comprovado? Não. Inclusive, acho que você tem alguns apontamentos sobre esse caso da Nardoni, né? Eu estudei, depois que eu aposentei, eu peguei alguns casos assim que eu considerei mais importantes, da Isabela Nardoni, do PC Farias, da Richthofen. Richthofen. Então, eu analisei esses casos assim, né? E nesse específico aí eu notei algumas inconsistências, né? E que foram usados no júri e não foram comprovados depois nos exames, né? O sangue, muito daquele sangue que foi usado, o exame final lá, feito no laboratório, não comprovou. Que era da menina, no caso. E tem mais alguma coisa que o senhor, de repente, reparou ali? Que o senhor... Não comprovou, não é que não era da menina, não comprovou que era sangue. Ah, não comprovou que era sangue. O sangue mesmo que foi achado, assim, seria dela. Porque tinha sangue dentro do carro, não é? Tinha sangue... Esse sangue dentro do carro foi examinado com aquele... Nós usávamos o Fecacult, eles usavam o Hexagron, acho que é um exame que não é específico. Ele detecta hemoglobina, não, ele detecta outros elementos que não, hemoglobina é o... Sim, é o luminol, é o ferro da hemoglobina, né? O luminol, que sim. Mas esse aí ele detecta outros elementos que podem dar... Positivo, falso. Falso positivo, né? Então, o exame que vai confirmar mesmo é aquele feito no laboratório com um exame específico, né? Daí... Sim. E aí, além do sangue, tem mais alguma inconsistência que o senhor aponta ali, naquele caso? Eu achei várias, mas só que isso aí é tema para um podcast. Só para falar desse caso, né? Sim, eu montei a apresentação desse caso. Normalmente eu levo 2 horas para mostrar tudo. Nossa, tem bastante, então. Tem, não. O formato da mancha de sangue, as vestes, uma série de coisas, a fralda. E o senhor chegou a contactar os advogados da defesa por algum instante? O senhor pensou nisso? Eu pensei que até tentei, mas não consegui. Esse contato eu também não corri muito atrás. Tentei uma vez, não deu certo, eu parei, né? Uhum. Mas eu acho que ali houve um erro judicial ali. Mas é tema para um podcast específico, no caso, né? Não, mas é uma coisa que a gente tenta minimizar ao máximo, né? A gente, como perito, esse erro, por exemplo, se comprovado, poderemos colocar um inocente na cadeia, né? Foi colocado, né? Mas, assim, eu gosto de sempre explicar o caso inteiro, porque quem ouve, assim, a primeira vez, não acredita. Depois que apresento todas as provas, todos os elementos, daí muda completamente a percepção. A percepção, né? Por isso que, assim, se falar agora, muita vai ficar no descrédito, né? Entendi. Precisa apresentar todo o caso, né? Nós estamos tendo aqui nesse momento em Campo Grande um caso que está chamando muita atenção aqui. Em Campo Grande, na verdade, não, é no estado do Mato Grosso do Sul, né? Que é a onça. O senhor chegou a ver alguma coisa da onça? Assim, a onça foi e matou um homem, né? Aí foi encontrado pedaços do corpo e a onça, inclusive, foi apreendida, né? E a pergunta que mais me fazem mas como é que eu sei que aquela onça é a onça de fato, né? Então, eu acompanhei esse caso, acho que não tem uma pessoa que não tenha visto. É verdade. E
Normalmente, eu sempre penso como perito, né? Com o olhar da perícia, né? E eu sempre também digo que a perícia consegue fazer qualquer caso, né? Dê um caso que a gente te resolve. Pode ser um disco voador, pode ser... Mas esse é um caso, assim, meio... assim, é incomum, né? Quase não acontece. Até que eu saiba, foram poucos casos desses, né? Se eu fosse analisar alguma coisa, seria aquilo que eles parece que eles estão tentando fazer, seria analisar pelas fezes se tem algum DNA da pessoa. Mas também, é que nem nós estávamos falando, nem sempre isso dá certo. Teve aquele caso do goleiro Bruno, que também analisaram as fezes Dos dos cachorros. cachorros e não chegaram em nada. Daí eu partiria para a segunda hipótese. Claro que se tivesse o vestígio necessário. Vamos supor que ela chegou a morder um osso grande, um fêmur, alguma coisa desse tipo. Porque normalmente diz que elas atacam a região das nádegas. Talvez pelas marcas no osso desse para identificar a arcada dentária e fazer uma comparação com essa daí, né? São as formas que eu imagino que poderiam ser feitas, né? Até chegaram a mandar mensagem para mim no meu Instagram dizendo assim: não, aqui a onça foi usada, ele já estava morto e jogaram para a onça para, tipo, cobertar aí o crime, né? Como é que um perito, até um médico legista, ele iria diferenciar aí a lesão em vida, né? E a lesão em morte, né? Assim, não foi bem próximo, passou um dia, né? Parece que ela levou para um lugar lá e Exato. então já tinha ocorrido uma certa decomposição. Mas dependendo do tempo, tem as marcas, né? Tem que chama reação vital, né? Quando a pessoa está viva e tem uma paulada, uma mordida, qualquer coisa desse tipo, ele incha, forma um equimose, hematoma, chamam reações vitais, indicam que a pessoa estava viva. E quando ela está morta, é que nem pegar um pedaço de carne no açougue e cortar, você não vai ver nada, né? Então, se ainda tivesse em condições Dessa análise, né? seria interessante esse tipo de análise, verificar reações vitais no que restou do corpo da vítima, né? É porque a primeira imagem que foi divulgada, ela mostra bastante sangue numa passarela. Pelo menos foi a primeira imagem que eu vi. Isso aí é interessante. Essa quantidade de sangue significa que provavelmente estava viva, porque para sangrar, agora que você chamou para esse detalhe, para ter esse sangramento, o coração tem que Tem que estar estar pulsando, né? pulsando. Então é um forte indicativo de que ela estava viva naquela hora que ela foi atacada. Naquela hora que foi atacada. A gente tem que aguardar agora para ver, né? De fato, qual vai ser o melhor andamento. E especulou muita coisa nesse caso, né? E ganhou repercussão nacional, né? E aguardar os laudos para poder ter certeza, né? Eu acredito que os especialistas têm bastante trabalhando nesse caso, né? Com bastante... Eles vão poder dar alguma coisa mais palpável, né? Agora eu fiquei sabendo que essa onça ela tá bem debilitada, tá com Então, problema de é verdade. rim, É de isso que fígado. eu Não li sei. também, essa mesma informação. Então eu não sei se foi ela, ele deve ter facilitado bastante a situação para ela, né? Porque é um bicho debilitado. Pois é. A gente Também, ouve de tudo, na verdade. A gente ouve até que ele alimentava as onças lá naquela região. E aí eu praticamente não consegui checar essas informações, mas a gente ouve de tudo, né? eu vi alguns outros casos que aconteceram em outros lugares, não só aqui no estado, mas fora. Normalmente esses ataques acontecem em lugares que as pessoas estão alimentando elas, e quase sempre é com peixe mesmo, beira de rio, essas coisas assim. E aqui no nosso estado, né, dizem que essa época é a época que tem mais chance desse tipo de ataque em função Da do falta. período de chuva. Aqui, nessa época já está esvaziando. E tinha uma explicação para isso aí, né? Porque tem uma época que elas não encontram o alimento, então elas vão procurar onde Onde se alimentar, né? onde for mais
possível, né? E daí chegam até próximo das... O que não é comum uma onça atacar o ser humano, né? Só nesses casos mesmo, né? Porque não tem muito relato disso, né? Pelos relatos, assim, eu vejo que não seja comum, né? Não, como diz, eu não sou especialista para saber disso. Nem eu, e também eu pesquisei alguma coisa sobre isso e não verifiquei muitos casos, né? Então significa que é raro, né? E assim, na sua rotina, na sua, né, 25 anos de perícia, teve algum caso semelhante, parecido com isso? Alguma coisa de um animal que a senhora atendeu alguma coisa nesse sentido? Não, que um animal atacou e matou, não. Eu peguei só depois que aconteceu, né? Que a pessoa se feriu de outro jeito e daí eu... Mas foi até doméstico, foi numa casa, uma pessoa que estava alcoolizada, ela tentou entrar numa casa e quando quebrou o vidro ela cortou o braço e começou a sangrar. Daí o cachorro que tinha na casa veio e começou a comer. Primeiro eu acho que lambeu sangue e depois começou a comer. Sobrou só o osso do braço, né? Quer dizer, o resto do corpo também, mas do braço sobrou só o osso. Ficou no osso ali. Terrível. Eu já atendi em que o cachorro tá ali, a gente tem que tirar o cachorro, o animal, né? Para ele não lamber o sangue, de fato. Tem alguns animais que ficam como se fosse velando a vítima, né? Tem, porque o cachorro, ele é um dos animais que, assim, tem muita proximidade com o ser humano, né? Tem uns que até são da família, vamos dizer assim, né? Esses aí, eles ficam muito próximos. E quando a pessoa morre, eles não querem deixar, né? Agora, outro caso, um caso que mais te chocou, assim. Um caso que você fala, não, esse eu lembro até hoje e foi uma coisa complexa. Em que aspecto, assim? Aspecto de macabro, bárbaro, assim, uma coisa bárbara. Porque, assim, o que me marca mais não é o aspecto macabro. Normalmente é o aspecto da perícia. A complexidade. A complexidade. Mas do aspecto macabro, eu lembro de um acidente que aconteceu depois quem vai para Camapuã, já naquela estrada, um carro pequeno entrou atrás de um caminhão, né? E arrancou o teto do carro. Quando chegamos lá na equipe, e a gente vai fotografando tudo antes de mexer no cadáver, antes de mexer. E daí eu reparei que no assento do motorista tinha uma mulher, né? Debruçada sobre o volante, o cabelo comprido, só que o cabelo estava caído para frente, então não dava para ver o rosto dela. Daí eu sei que quando eu fui levantar para fotografar, né? Ela estava sem o rosto. Na hora que o caminhão entrou, arrancou meio que o teto cortou. E arrancou também o rosto. Sem nariz, sem boca, sem nada. Então, assim, dá talvez seja pela surpresa, né? Que, assim, imaginava que ia haver uma pessoa, né? E daí você vê uma situação diferente. E ela estava sozinha no carro. Tinha outras pessoas, mas as outras não aconteceu isso. Morreram, mas não foi desse jeito. E aí, só porque você falou, né? E a perícia mais complexa que você, né? Porque isso é o que te chama a atenção, né? Tem umas que são complexas pelo volume de trabalho e outras que são complexas não pelo volume, mas pelo tipo de vestígio. Pelo volume de trabalho, eu lembro de uma explosão que aconteceu muitos anos atrás, foi da Cader Fogs. Teve uma explosão aqui. Aqui em Campo Grande. Né? E destruiu várias casas numa região. Então tinha que materializar todos os danos, tudo que aconteceu, né? Depois tentar ver como é que a onda de choque se propagou. Então foi bem trabalhoso, levou bastante tempo, né? E daí, em termos de complexidade, daí são vários. São muitos anos, né? Não, assim, de uma mais específica é difícil te dizer, né? Você vê, tem alguns casos, assim, que até hoje ainda estão sem solução, né? Trabalhei indiretamente, por exemplo, o caso Motel. O caso Motel. E até hoje não tem solução aquele caso, né? Para quem não conhece, você poderia relembrar rapidamente como é que foi, assim, sucintamente, o caso? Então, esse caso aconteceu também alguns anos atrás e... Eu tenho mais de 20 anos, não tem?
Tem mais de 20 anos. Um casal foi encontrado num motel e tanto ela como ele, né, estavam asfixiados, né, ambos sem roupa e aparecendo várias suspeitas, apareceram algumas manchas de sangue. Na verdade, eu entrei no caso depois, porque quem atendeu foi outro perito na época, então eu trabalhava na parte de uma assessoria, né? Então, fiz reprodução simulada, fiz essas outras coisas assim, né? E conseguimos alguns detalhes a mais, né? Mas só que não foram suficientes para convencer o juiz sobre o suspeito. Tinha um suspeito. Então, daí eu não posso falar nada. Sim, né? sim, claro. Mas se chegou a falar alguma coisa da motivação desse caso? Porque esse caso teve bastante repercussão aqui no estado, né? Teve. Eu acho que é um dos casos que teve mais repercussão. Acho que até aquele Linha Direta ia fazer um caso aqui e depois até cancelaram, mas estava previsto, né? E o outro caso também que foi bem crítico foi aquele daquela prefeita de Mundo Novo, da Dorcelina também. Verdade. Aquilo lá também. O senhor trabalhou naquele caso? Sempre chego depois, né? Porque, na verdade, a capital atende aqui a capital e os municípios ao redor, né? Mundo Novo já seria uma outra regional, né? Sim. Mas na época, então, como era um caso de bastante repercussão, pediram apoio aqui para a capital. Fui eu e um outro perito, o Maurílio, e examinamos esse local e tal. E chegamos a várias conclusões sobre o atirador, sobre as condições em que aconteceram, né? Como que subiu numa escada, como que deu tiro, todas essas coisas assim foram interessantes. Mas também deu uma polêmica aí. Então, Mas esse caso já está concluído já. Ele tá. Foi julgado, foi um homicídio no caso. Foi um. Eu não me recordo muito bem desse caso, porque eu não estava na perícia ainda. Que faz muitos anos mesmo. Faz muitos anos, né? Também, assim, são casos assim, que ficaram mais... Marcados aqui, né? No estado de Mato Grosso do Sul. Mas assim, hoje, com a evolução, qual é o equipamento que você fala, ó, se eu tivesse essa estrutura na minha época, a coisa ia ficar boa, hein? Hoje, que o perito tem hoje à disposição. Hoje, assim, eu não vou te dizer, mas eu comecei com a máquina fotográfica analógica, né? Aquela... Então a gente tinha que pôr o filme. Nossa. E aí quando a foto não ficava boa? O estado sempre não foi um estado pobre, né? Não, às vezes tinha máquina, não tinha o filme, às vezes tinha o filme, não tinha máquina, às vezes tinha o filme e a máquina, mas não tinha como revelar. Então, era sempre assim, né? E você ficava economizando foto, porque era caro, você tinha que tirar poucas fotos. Já chegou a perder foto por causa de filme que... Perdia. Eu comprava filme no meu bolso mesmo para poder ir, né? Porque eles davam, mas só que eu queria gastar mais. Eu sempre gostei de tirar bastante foto, porque... Mas então, quando saiu a máquina digital, me lembro a Mavic. Foi uma evolução. Aquilo ali foi um... O divisor de águas. Daí eu gastava foto para tudo que era... Só que ainda assim tinha um problema de... caber nos arquivos, né? A gente usava era máquina com disquete e tal. Não. Mas dava para melhorou muito. O laudo começou a ficar bem mais ilustrado, bem mais... Antigamente era quase só escrito e desenhado, né? Porque às vezes, como eu não tinha certeza se a foto ia sair, eu tentava desenhar. Nossa. E não tinha esses recursos de computador também, assim, desenhava na mão mesmo. Quando eu comecei em 2008, 2009, nós usávamos um livro preto para fazer um registro, né? Como se fosse um livro de atendimento. Hoje o celular, né, tablet, scanners 3D,
a tecnologia está aí para facilitar. E acho que você até tem um conto sobre isso, né? Não, então, esse negócio do livro aí, né? Eu lembro ainda que era uma dificuldade, né? O livro era uma coisa assim, que era imprescindível, né, para a gente. Você usava uns livros de capa preta, mas na época de chuva a gente até usava um plástico enfiado no livro para poder escrever e não olhar. Mas eu lembro que quando eu comecei na perícia, ainda estava meio preocupado. Vou pegar um cadáver aqui, não estava acostumado com isso. E peguei um acidente. E nesse acidente tinha 4 mulheres mortas dentro do carro, 2 na frente e 2 no banco de trás. E aquela chuva lascada e o livro derretendo, não dava para fazer, né? A gente usava ainda o lápis, porque se fosse caneta era pior, né? Eu não tinha usado um plástico, daí eu sou um cara ansioso, tem que terminar o negócio. Botei de lado o receio que eu tinha da morte, né, dos corpos, essas coisas assim, que eu acho que todo mundo tem. E abri a porta de trás do carro, afastei uma mulher para um lado, um para o outro, sentei no meio e comecei a anotar, né? Porque do lado dos corpos. Tem que anotar cada uma veste, as lesões. As lesões, né? Enquanto isso, até a chuva parar para depois tirar as outras coisas. Depois daí... O medo foi embora. Daí, acabou, agora eu analiso assim, não perdi o respeito nem com o cadáver, nem com a morte, né? Mas assim, eu tenho mais intimidade, vamos dizer, eu não tenho nenhuma preocupação. Talvez por isso que o meu trabalho ficou bem facilitado, né? Eu não tenho nenhuma... Esse tipo de receio. Mexe, se precisar mexer, porque eu vejo hoje alguns colegas que entram na profissão, tem meio receio de tocar no corpo, às vezes de pôr a mão no sangue. Como é que faz assim? Eu acho que isso daí é o seguinte, isso aí foi um ritual de passagem. Eu acho que todo mundo que tivesse que experimentar uma situação dessa, é que normalmente você não passa por isso, você evita, né? Por exemplo, eu podia ter esperado a chuva passar, teria notado de longe, mas talvez por conta do meu perfil, eu sou um cara ansioso e também eu gosto de começar um trabalho e terminar de forma bem feita e também a minha formação, sou engenheiro, sou uma pessoa prática. Então tudo isso aí junto fez com que eu entrasse ali e resolvesse o problema de forma prática e coisa. Não, se está chovendo... Eu tenho que ir para um lugar protegido. Mas tem gente que tem um emocional muito forte e essa pessoa dificilmente consegue passar por essa fase. Que é lidar com a morte. Tem gente eu tinha um colega que toda vez que ele entrava no plantão, por exemplo, se fosse uma segunda-feira, no domingo ele já não dormia mais. Não, isso existe. Eu lembro que tem perito, mais até as peritas, eles perguntavam assim, você não tem que fazer como é que chama? Um tratamento, uma terapia, né? Por conta dessa quantidade de cadáver que você vê, que você fala... Não precisa. Como é que faz, né? É um serviço bem complicado nosso, né? Quer dizer, não é para qualquer um, na verdade. Não. Mas eu acho que se você quiser ser um bom perito, você tem que se acostumar, né? E deixar aquilo... ter o respeito, claro, mas deixar de ver assim como uma pessoa, tentar esquecer que aquela pessoa tem família, que aquilo ali... Você tem que... É mais uma evidência na cena do crime, né? Tem que olhar desse jeito. E como é que você analisa hoje, a época que o senhor trabalhava, a interação, por exemplo, para chegar num local desse, um acidente de trânsito, alguém teve que isolar a pista, Como é que é a interação das forças de segurança pública com a perícia? Como é que você analisava, enxergava essa questão? Isso aí eu acho que assim, vem desde de antigamente e não sei se vai acontecer um dia de resolver totalmente, né? Mas existia, você chegava, já tinham mexido em algumas coisas, já tinham... Isso aí sempre prejudica um pouco, né? Claro que você
Daí tem que fazer a perícia com um pouco mais de cuidado, ver o que pode ter sido mexido, o que não foi, né? Quando você vai dar uma conclusão, você deixa na dependência Se mexer ou não. essas coisas assim, né? São as saídas que a gente usa, né? Pois é, porque a preservação, né, da cena do crime seria fundamental para que a gente pudesse... Porque as pessoas, às vezes, elas querem um resultado da perícia, mas elas não entendem que a cena do crime estava toda mexida. Às vezes o próprio familiar, eu entendo, às vezes ele está ali naquele momento, né, de perder um familiar e ele mexe, ele tenta socorrer, às vezes já está em óbito. E ele mesmo, o próprio familiar, às vezes acaba modificando tudo. E aí ele espera que nós, da perícia, possamos dar uma conclusão com aquela cena daquele jeito, né? Isso aí acontece. E quando é família, você até entende mais, né? O duro é quando são... Os próprios agentes da segurança. Ou então até pessoas que entraram ali sem autorização, né? Essas coisas assim. Agora, tem casos assim que foram prejudicados totalmente por conta disso daí, né? Aqui, não vou citar nenhum, né? Mas tem aquele caso do... não, aqui, o caso do motel, exemplo. Quando o perito chegou lá, já estava todo mundo lá, porque era relacionado com uma casa que tinha aqui na cidade. Uma casa noturna? Casa noturna, né? Então tinha muita gente envolvida e muitas caras de patente alta. Do grande escalão. Então tá tudo assim, e às vezes com as pessoas é difícil você conseguir. Você pede, mas o outro policial não tem medo de tirar e essas coisas. Mas com o tempo você vai conseguindo aprender a contornar esse tipo de coisa. O caso do PC Farias também disse que foi bem assim também. Mexeram muito na cena do crime antes da chegada da perícia, né? Tava muita gente lá. O perito, às vezes, até estoca o perito lá para... Sai daqui, não precisa não, né? Tá atrapalhando aqui. Mas E eu vejo assim, não sei se você concorda comigo, a tendência das investigações policiais é a perícia. Não, eu acho que sempre foi, né? Quer dizer, e à medida que ela vai ficando mais evoluída em termos de conhecimento e tecnologia, ela vai ficando mais imprescindível. Eu estava comentando um negócio que estou escrevendo que seria um paralelo entre uma perícia antiga, não muito antiga, né, da minha época, e uma perícia de hoje em dia, né? Então, na minha época, que nem eu falei, eu comecei com máquina digital não, analógica, né? Analógica. E até no início mesmo era máquina de datilografia, tinha os datilógrafos que depois que começamos com a digital. Mas a gente tinha aquele conhecimento para verificar o que está ali, né? Uma pegada, uma mancha de sangue, a lesão, a posição do corpo, tudo isso aí a gente leva em consideração. Entrada, saída, trajetória de projétil e tal, essas coisas assim. E com o tempo, né, entrou a máquina digital, entrou os computadores e cada vez mais os aparelhos mais sofisticados de laboratório, cromatógrafos. Agora, atualmente tem um scanner 3D, né? 3D, o scanner é um aparelho, para quem não sabe, ele é colocado numa cena de crime, ele faz uma varredura, né, com lasers, e materializa todo aquele local em 3 dimensões, e o perito pode voltar naquele local a hora que quiser, né, porque está em 3 dimensões, Sim. pegar as medidas, tudo, né? Então é bem diferente, né? Então nessa história eu fiz um paralelo entre um perito mais antigo e um novo, né? O mais antigo chega e dá as preliminares, levanta um monte de coisas sobre a cena, como que aconteceu, dá uma dinâmica e tal. Daí chega o mais novo, né, com aparelho, cópia direta no celular e tira o resto que precisa. Busca uma imagem que foi deletada,
que está na nuvem, vai lá e vê onde o cara vê log, vê um monte de coisas, e daí as duas se juntam e tem uma solução, né? E hoje, né, para falar sobre isso ainda e continuar no tema, hoje temos a inteligência artificial aí que... Então, essa daí é uma coisa que eu estou viciado já. Já tá? Já vai fazer alguma coisa sobre isso ou não? Não, ainda não escrevi, mas estou dizendo assim, já é uma coisa assim que você vai... Você confere tudo. Tem perito, ó, vou colocar aqui, tem perito fazendo parte do laudo na inteligência artificial, melhorando já. Como é que eu escreveria isso? Será que não tem já? Deve ter já, né? Deve ter, porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela... Claro que sozinha, eu acho que ela ainda não tem condições, mas... Direcionada. Você fica na dúvida. Por exemplo, ontem eu estava vendo, a minha esposa pediu para ver, olha o leite e vê se vai subir, né? Eu fiquei olhando o leite e já pensei fisicamente, né? Quando a água ferve, né? Ela ferve porque a temperatura vence a pressão atmosférica mas o leite era só para borbulhar. Por que ele sobe, né? Se eu vou perguntar isso para ele. Eu vou ver o que ela fala. Até agora não perguntei ainda, mas eu tenho uma ideia, né, já básica aqui. Por que ele borbulha? Por que ele sobe, né, daquele mais jeito? Que a água, né? Eu vejo a inteligência artificial, inclusive perícias nessa área, né? Quer dizer, a Polícia Federal está com um concurso aberto, está com edital para ser publicado agora em 2025, talvez até antes do segundo semestre. E as vagas que foram disponibilizadas, se você olhar as vagas que já foram divulgadas, basicamente vão para a área da TI, né? E crime ambiental. TI e crime ambiental. Químico, por exemplo, nem foi relacionado, que é o meu caso, né? Mas é que quase tudo está resolvendo aí nessa área, né? Que nem eu, agora trabalhando na área civil, eu tô tendo que acompanhar, né? Evoluir. Então tem muitos casos aí que eu estou trabalhando com imagens, com análise de um crime pela imagem. Então ali eu tento tirar o biotipo da pessoa, a biomecânica, daí calcular distâncias, espaços, velocidade, tudo isso aí. Um acidente hoje eu até já escrevi um negocinho sobre fazer um acidente à distância. Eu pego, por exemplo, na internet, vídeo. Eu vou lá e pego um vídeo e daí eu começo a analisar tudo. Claro que se estiver muito ruim não dá, né? Mas daí com um deles eu pego medidas do veículo, com outro dele eu pego velocidades, com outro dele eu melhoro a qualidade. Então eu consigo, daí ainda a mesma coisa, eu pego medidas direto pelo Google. Então, quer dizer, tudo junto, eu consigo fazer um acidente que aconteceu algum tempo atrás em outro lugar. Então, quer dizer, aquela perícia de ir lá medir está acabando. Em vários vídeos na internet as pessoas perguntam, mas quem que deu causa? Quem que deu causa? A gente consegue dizer a velocidade de veículos, até com medidas de referência, que é a distância entre eixos, a distância, né, a relação entre um eixo e outro, a movimentação que ele faz ali, a gente pega frame a frame, né? Frame a frame vai fazendo esse cálculo. E é cada vez mais nesse sentido mesmo. Às vezes aparece um assalto, um arrombamento, você não consegue ver a fisionomia da pessoa, mas você consegue tirar vários elementos da pessoa, se ela é gorda, se ela é magra, qual que é a altura dela, qual que é o comprimento do braço, depois que tiver um suspeito, isso tudo aí vai ajudando na identificação. Eu atendi uma ocorrência num furto. O autor, né, tinha uma imagem da câmera de segurança, ele estava com capuz, não dava para identificar, mas ele deixou uma fresta no braço da tatuagem. Então a gente conseguiu identificá-lo pela tatuagem que estava no braço. Então, tudo através de um vídeo, né, na câmera de segurança. Então, ela está hoje, essa parte aí da informática, ela está
Você talvez um dia lá você manda um drone para o local E já vai, né? Já faz tudo o e levantamento. daí você trabalha que você nem vai mais no local. Quem sabe, né? Daqui uns dias é assim, né? É. Agora, eu vi que você está com 2 livros aqui que são obras suas, né? É. Você podia falar um pouquinho pra gente de cada um? E aí eu vou até pedir aqui pro Leandro deixar o link, né? Deixar o link dos vídeos, do QR Code, para o pessoal que queira adquirir, queira conhecer a obra. Então, esses aqui são da Millennium, a editora. Vou mostrar aqui, ver se o Leandro consegue enquadrar, aí, que é a editora Milênio. Esse aí está na 3ª edição. Ele é um clássico da parte de perícias. Ele envolve quase todos os ramos da perícia criminal, né? Trata do local, trata do cadáver, trata de interpretações de diagnóstico diferencial. Enfim, é um livro até que, às vezes, tem alguns lugares que está sendo usado para concurso, né? E esse aqui já é um livro. Ah, esse aí é para você, ó, tá? Tem uma dedicatória. Não, muito obrigado. Puxa Esse aqui vida. também é, mas... Muito obrigado. Eu li aqui, pô, ao grande amigo Rodrigo, companheiro de vestígios. Silêncio e verdade. Muito obrigado. Posso ler tudo? Pode ler tudo. Que essa obra seja um espelho da paixão pela perícia que nos move. Pois quem prova da perícia criminal não volta ileso. O fascínio pelo vestígio vira vício e cada cena se torna um chamado impossível de ignorar com admiração e amizade. Pô, muito obrigado. Fiquei até emocionado aqui. Esse é baseado num professor nosso que ele falava que a perícia é uma cachaça. Uma cachaça, É que depois que você bebe o primeiro gole, você não volta mais. Fica viciado. Então eu já tô bêbado faz tempo, porque olha, eu acho que igual a gente estava comentando aqui antes da gravação, que a gente não trabalha, né? Nós vamos. Eu tenho 15 anos que eu não trabalho. Porque quando você faz o que você gosta, você não trabalha. Você não trabalha, né? Você se diverte. Né? E esse aí é novo, né? Então, esse aqui é novo, é Morte Violenta. Vou deixar aqui pro Leandro também colocar o link pra galera, quem quiser aqui adquirir, né? Esse é um conteúdo que quase não se tem. Esse aqui não tem lugar nenhum, quase. É porque... E você já pegou... Já peguei precipitação. Você vê que é um dos locais mais difíceis que tem. Eu lembro já, desde que sempre para você... Dependendo do caso, você fica naquela dúvida. Foi um suicídio? A pessoa pulou? Alguém empurrou? Alguém empurrou? Ou ela caiu assim acidentalmente, né? Então, aqui tem alguns caminhos, né? Com base nas lesões, com base na distância de queda, com base em várias... Tem até uma interpretação psicológica aqui também. Por isso que eu estava te falando que na nossa perícia... Está faltando agora o profissional da área da psicologia. Também é um caminho, um negócio que está crescendo. Sim, acho que nos Estados Unidos já existe com mais, vamos dizer assim, destaque, né? Aqui no Brasil é muito pouco, né? Muito pouco. Tem alguns estados que já estão usando, né? Você falou Goiás, né? Goiás tem alguns profissionais que já trabalham com isso. Santa Catarina, o Paraná também. Que seria o profile, né? Eles chamam de profiling. Profiling. Aqui no Mato Grosso do Sul eu desconheço. Aqui no Mato Grosso do Sul eu desconheço. Agora tem uma série, eu acho que você até vai indicar uma, mas eu tenho outra para te falar e depois você assiste para ver. Chama a Dexter. Não sei se você já conhece Dexter, que é um perito em sangue. Só que uma das temporadas que existe um serial lá, no momento, que uma das mortes é a precipitação da vítima. Só que ele obriga a vítima precipitar sozinha. É muito difícil a gente detectar isso numa cena de crime, porque a vítima, em tese, ela pulou por livre, espontânea vontade, vou colocar aqui entre aspas, mas ela foi obrigada pelo assassino para proteger a família. Seria uma cena muito complexa para a gente atender. Num caso desse, seria difícil de separar do suicídio mesmo. O suicídio você escolhe, por exemplo, o lugar que você vai cair, que você quer cair, o jeito que você vai cair, em pé, de cabeça, enfim. E num caso desse, você vai fazer a mesma coisa, né? Que é um ato interno. Você não quer pular em cima
de uma grade e cair em cima de um carro, você vai escolher um lugar mais limpo, você vai... A única coisa que pode ser que dê para identificar nesse caso aí seria a parte psicológica mesmo, né? Se ele tinha motivação para isso, né? Sim. Daí que eu estou dizendo, Sim. entra o... Até casos que eu já atendi, que é uma dúvida que me ocorre, e inclusive eu tenho até difícil para mim, acidentes com trilho, no trem. O carro, né? Naquele momento ali. Será que foi uma falha mecânica? Porque às vezes o carro, quando o trem pega, não sobra muita coisa do veículo, né? Mas hoje, com os carros que nós temos, quer dizer, a pessoa foi mesmo imprudente de tentar atravessar na frente do trem, ou ela realmente tentou ali, ou ela tentou um suicídio ali? Eu acho que, considerando que você ainda, mesmo que o carro falhe, não funciona, você tem a possibilidade de descer do carro. De sair, né? Você não vai esperar... O impacto. Então, assim, eu acho que aquela pessoa que morre dentro do carro, num trilho, é mais possível que ela queria se suicidar, né? E as condições ali, tá, às vezes, claro que cada local é um local, mas isso é uma das dúvidas que eu já chego pensando nisso. Falei assim, puxa, mas será que a motivação aqui foi realmente acidental ou um suicídio, né? E é uma das coisas que a gente tem que responder, né? Se sobrar alguma coisa, dá para ver. Se sobrar alguma... Às vezes dá para ver algum defeito no carro. A gente fica admirado de ver a estrutura, porque o último acidente que eu acompanhei, o trem, para ele parar do momento do impacto até a máquina, o cavalo parar, deu mais de 1 quilômetro e pouco. Ele precisa de muito espaço. Ele precisa de muito espaço para parar. Então, praticamente, é inevitável um acidente desse. Se a pessoa entra na frente do trem, não tem o que fazer. Quer dizer, mais de 1 quilômetro e pouco pro vagão, pro cavalo ali, né? A máquina parar totalmente. E então, isso é uma coisa que impressiona, né? De trem, antigamente pegava bastante quando tinha trem aqui. Aqui em Campo Grande, passava o trilho, o trem passava dentro, né? Nós pegamos um acidente, esse aí eu peguei junto com outro perito. Aquele acidente que pegou um trem ali na Costa e Silva, hoje é Fábio Zaran, antigamente era outro nome. Ali passava o trilho. Depois ele continuou e pegou mais um carro ali na Salgado Filho, continuou e batendo ali já. Eu lembro desse caso, mas os mais novos não vão nem saber, porque eles já conhecem a cidade sem o trem passando aqui, né? Então ele se soltou lá na estação Manuel Brandão, que fica mais elevado, e veio por gravidade. Ah, ele veio por gravidade. O duro é você dizer quem que é o culpado. Porque lá, na época, estava privatizando alguma coisa da rede ferroviária. Acho que era privatização mesmo. Então tinha muita gente descontente, né? E o vagão, para se soltar, ele precisa de muita coisa. E tem 2 tipos de freio. Ele tinha um freio pneumático, tipo de caminhão, assim, né? Que você tem que encher o sistema ali para... E o outro, um freio mecânico, que é umas rodas, assim, sem contar as cunhas, né? Tinha que estar com os 3 sistemas para se soltar. Os 3 tem que falhar. E cada um tem um sistema de freios. E cada vagão, foram 11 vagões. Então quer dizer que tinha que ter isso acontecer nos 11 vagões. Se um deles... Qual a probabilidade disso acontecer... Então, acidentalmente, né? Daí depois, lá embaixo, onde pegou, ainda tinha os problemas, né? Porque... Um dos casos, assim, se fosse considerar as regras de trânsito, o trem tem prioridade. Então... Puxa, é uma coisa impressionante. Eu me recordo uma vez de um incêndio num ônibus. Acho que chegou a falar na Cadepol. Que se for atender, a suspeita era de que alguém tinha ateado fogo no ônibus. E aí você foi fazer a perícia. Você podia falar um pouquinho desse caso, que é muito interessante? É aquele que... Do óculos. Ah, tá. Então, teve um ônibus, ele pegou fogo na oficina, e era um micro-ônibus. Daí a gente chegou e a suspeita é que alguém tivesse ateado fogo ao ônibus, né? Mas examinando, tinha na hora ali, a gente perguntou alguns detalhes, né? Veio à cabeça que poderia ser alguma coisa ligada
com a posição dele, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Daí nós fomos lá e vimos que realmente tinha um lugar que o sol batia ali, né? E dentro, acho que não foi um óculos, foi uma garrafa, né? Uma garrafa? É, uma garrafa dessa aqui, assim, de vidro. Ela formou uma lupa, né? Sim. E o ônibus era todo engraxado com um negócio bem inflamável, né? Daí, a mesma empresa que tinha acontecido isso com o ônibus, ela tinha um outro igualzinho. Daí a gente pediu para se dar para usar, né? Só para fazer o teste. Colocamos na mesma posição, no mesmo horário e colocamos a garrafa. Claro, com o extintor de incêndio, Sim. o fogo começou ali na hora. Ali naquele jeito. Então, quer dizer, foi comprovado através de experimentos, né? Para dizer. Porque se fosse mostrar fisicamente, seria meio complicado, né? Mas mostrar assim. Assim, na que prática. Acontece é bem mais fácil. Sim, com certeza. E teve algum caso, assim, de suicídio, por exemplo, que ficou faca, arma, tiro e corda, que você chegou a atender, que gerou aquela polêmica? Porque às vezes a pessoa ela tem um suicídio com 3, 4 tiros, isso pode acontecer. Algum caso desse meio difícil, assim, de resolver? Que a pessoa se suicidou com várias ao mesmo tempo. Eu não peguei nenhum caso assim, né? Mas, assim, de vários tiros. Já vi falar, assim, e o que acontece? Caso assim que você não imagina, por exemplo, o cara que se esgorjar, para quem não sabe, é cortar o pescoço pessoal, pelo lado da frente, né? Isso. Degolar, lembra da gola, né? Degola por trás e decapitar e retirar a cabeça. Então o cara se esgorjou. E daí era um corredor, assim, tinha mais de 20 metros a casa. E eu acho que ele saiu correndo. Então porque aqui é bem irrigado, foi espirrando. Deu para ver onde que ele se esgorjou e onde ele caiu. Quer dizer, uma coisa assim que aparentemente não imagina que aconteceria, né? A impressão que a gente tem, né? De ver em filme, né? Chega nesse filme de Vietnã, não sei se o cara corta aqui, o cara já cai, né? O cara saiu e ele andou mais de 20 metros espirrando sangue. Eu acho que para quem vê, a pessoa não... Ela fala, não, mataram meu familiar, né? Ela não acredita mesmo, né? Nessas... Mas só que você sabe isso, porque foi marcando pela parede, pelo corpo também. Quer dizer, a mancha de sangue fala muito, né? Pra gente, né? Você é um especialista em análise de mancha de sangue. Podemos dizer assim hoje. Não que eu fiz curso, mas assim... A gente, nesse livro aí, tem um capítulo aqui, né, só sobre manchas de sangue. O manual, então, né? a gente tem que estudar bastante sobre mancha de sangue, né? Mas, por exemplo, às vezes a mancha de sangue te diz muita coisa, né? Teve um exemplo, que não é meu, é de outro período, de outro estado. Aí. Houve o marido, ele foi encontrado morto com uma facada aqui no peito, caído de bruços, né? Daí, esse perito, quando chegou lá, ele começou a examinar, daí a mulher disse, não, ele estava querendo me matar, saiu correndo atrás de mim, né? E, de repente, ele tropeçou e caiu em cima da faca, né? Daí o perito levantou, tinha uma mancha de escorrimento que descia quase até o pé, né? Quer dizer, para acontecer esse escorrimento, ele tinha que estar em pé. Não podia, a facada teria que ter sido levada quando estava em pé. Então, derruba toda... A testa da mulher, né? Uma mancha de sangue, se diz. Já orienta toda uma cena, né? De crime. Nesse de Isabela Nardoni tem um caso, tem uma situação bem assim. Quem for ver algum vídeo... Nós vamos marcar um dia para o senhor falar desse caso aqui. O senhor vai voltar aqui para falar desse caso. Pode ser? Deixar combinado aqui para nossa audiência. Pode ser. Você vai apresentar essa tese aí de refutando, né, as evidências para a gente poder analisar e nosso público né, entender. Não, eu vou fazer assim. Só pedir, só chamar que a gente tá aí. Então, vai ser interessante, né? Mas esses casos que chocam, né? Com os casos Nardoni, esse, por exemplo, deve ter movimentado ali a cidade. Foi aqui em Campo Grande, foi em outro estado, né? Outro estado.
Esses casos, eles mostram o nosso trabalho, chocam a sociedade, mas eles mostram como que a gente pode ajudar, né? É um simples detalhe que talvez Passasse desapercebido. todo mundo olhasse e não... Aqui teve um caso semelhante a esse também, da Mancha. Até tá nesse outro livro que eu estou escrevendo. Uma mulher que disse que o marido dela tentou agredir, né? E uma barra de ferro. E ela entrou para dentro do... Ela entrou para o quarto dela e fechou a porta. Daí o cara começou com a barra a bater lá e ela segurando a porta para o cara não conseguir entrar e daí conseguiu alcançar uma arma que estava próximo e na hora que ele conseguiu abrir a porta, ela deu um tiro, né, na cabeça e matou. Só que quando foi examinar a porta tinha um defeito. Se ela fechasse a porta, ela só abriria pelo lado de dentro, o lado que ela estava, porque a maçaneta ela girava, mas não recolhia a língua. Só acontecia isso por dentro. Então, ela não precisava ter segurado. Ela teve tempo de... Daí perguntamos onde que estava a arma, estava dentro de um cofre, que ela disse que conseguiu abrir, alcançando. Então, quer dizer, aí já Tem um detalhe na porta ali. Daí depois, olhando o tiro entrou aqui assim e se alojou aqui na nuca. Só que a mulher, ela é mais baixa que ele. O tiro teria que entrar de baixo para cima. O único jeito de acontecer isso é se ele tivesse de joelhos. Já de joelhos. E considerando isso, na parede tinha uma marca de batidas que a cabeça bateu, e caiu para o lado. Então, marcou de sangue e veio assim. Fez o movimento certinho da queda. Então, quer dizer, tudo é a mancha de sangue, a posição do tiro, a altura das pessoas, são coisas assim que... Porque às vezes as pessoas falam que a gente trabalha às vezes com uma evidência, mas não, né? Você mostrou que é um conjunto de evidências que nós vamos analisando para chegar numa melhor conclusão, né? Quando tem uma só, é perigoso dar uma conclusão, né? É bom quando consegue juntar várias, né? Quer dizer, a pessoa se fixar num detalhe, uma evidência só, é muito perigoso. O ideal é um conjunto mesmo que vai te dar uma melhor dinâmica, vai te dar a diagnose, né, daquela situação ali. Mas a gente está caminhando já para o final e eu me lembrei aqui que antes de ser perito criminal, você também teve outra carreira na área de segurança pública, não foi? Então, conta para nós como é que foi essa história aí Depois que eu trabalhava como engenheiro num frigorífico, daí depois apareceu um concurso e era para a polícia lá do Paraná. E era para... Lá eles chamavam de datiloscopista, que é o papiloscopista de hoje, né? Então eu fiz, mas eu fiz porque eu tinha passado já no concurso aqui do estado. Só que eles não chamaram imediatamente. Daí eu tinha já saído do frigorífico lá que eu trabalhava e fiz esse concurso, só que esse aí foi rápido, né? Então já entrei, teve academia e já logo entrei. Então eu cheguei a trabalhar alguns meses como perito papiloscopista. Eu trabalhava na pesquisa. A papiloscopia, não sei se hoje ainda é assim, ela é dividida em setores. Tem um pessoal que classifica as impressões e daí tem o pessoal que arquiva as impressões e pesquisa as impressões. Eu trabalhava nessa parte. Eu tinha uma máquina. Ficou quanto tempo ali? Uns 3 meses lá. É pouquinho. Mas assim, eu fiz toda a academia. Teve a bagagem toda ali, toda né? Lá. Até me saí bem naquela academia, foi bom. Mas você já era do Paraná ou não? Ou você só foi para o Paraná para fazer a prova? Não, eu sou paranaense. Você é paranaense. Então eu trabalhava lá já. Já trabalhava. Daí eu fiz... E veio para o estado. Apareceu esse concurso para perito, eu fiz. Daí passou e demorou. Teve primeiro um exame exames e uma conta-gota. Primeiro tinha exame físico, depois exame psicotécnico. Mas é assim hoje também, é conta-gota o negócio. Daí tanto é que no outro lá eu entrei, fiz academia e ainda trabalhei lá e coisa. Então, peguei toda a
toda a tecnologia dessa área de... Sim, e é importante, né, esse levantamento, né, papiloscópico na Não, é muito importante. Ele em algumas situações ele supera até o DNA, né? Em outras não, né? Sim, e, por exemplo, irmãos gêmeos univitelinos, né? E às vezes também a parte de contaminação, né? O DNA tem muita contaminação. Tem bastante, bastante. E aí a impressão... É igual a gente estava falando, é um conjunto, né? Assim, se a gente tiver um conjunto robusto, a gente consegue falar mais coisas, né? E para a gente ir finalizando aqui, tem bastante perguntas que eu recebo acerca disso. Como é que é o dia a dia? Como é que foi o seu dia a dia? Você trabalhava de plantão? Era de expediente? Fala um pouquinho da rotina do seu dia, assim, quando você estava lá trabalhando no Instituto de Criminalística. Então, isso aí foi uma coisa também da parte boa. Eu trabalhava, quando eu disse... Eu era engenheiro de manutenção desse frigorífico, eu trabalhava 8 horas por dia, né? De segunda e a sexta, né? E no sábado ainda parte da manhã. Então não tinha tempo, era só naquilo ali, né? Quando eu entrei para a perícia, era sistema de plantão, então eu trabalhava um dia, descansava, não sei, 3, 4. Isso aí eu achava que era... Você achava que estava no paraíso, né? Você estou no céu, né? Eu preso em casa, no serviço, não podia sair. Então, nesse aspecto, também gostei, né? Então, trabalhava em sistema de escala e fazendo aquilo que eu gostava. E, claro que isso dizer que descansa 3, 4 dias Isso é conversa, né? Conversa, porque a gente vai fazer os laudos, né? E vai voltar, às vezes, nos locais. Então, quer dizer, se não tivesse esses dias aí, eu acho que a gente não conseguiria dar conta do serviço, né? Porque é muito serviço. Eu penso que deve ter já estipulado na carga horária do profissional um tempo, por exemplo, 40 horas semanais. Então, se a gente fizer 2 plantões de 24 horas, a gente já extrapolou a carga horária. Mas eu penso que um plantão de 24, mais um plantão de laudo, que é onde você pode, por exemplo, voltar numa cena de crime, se precisar, um período que você possa escrever com tranquilidade seu laudo, né? E não são todas as instituições que têm isso, né? Não. A nossa não tinha. A nossa, por exemplo, não tem ainda na legislação, né? Não, e também não considera essa folga aí como trabalhado, né? Não. Tem estados que você tem uma carga horária específica para digitar os laudos, escrever, né? Mas mesmo assim era melhor do que... Sim, porque o pior do serviço é aquele serviço que você já fez tudo, mas você tem que estar lá para... Ficar lá para esperar o horário. Você fez tudo que tinha que ser feito e tal. Aqui não, você não consegue não terminou de fazer. Você já está chegando no outro plantão, né? Então você tem que fazer. Uma coisa assim, que eu sempre fiz foi isso. Tentei sempre fazer todos os laudos do plantão anterior antes do outro. Isso aí era tipo de uma... Mas você conseguia vencer essa luta? Porque isso é uma luta do perito, é essa, né? Eu conseguia. E às vezes até eu já saía do plantão fazendo laudo já para dar tempo de chegar no próximo plantão e ter liberado já os laudos. Porque eu não sei se contigo é assim, mas para a maioria dos peritos que eu converso, atender o local é uma beleza. Mas escrever o laudo... Então, aqui na capital nós tínhamos assim não tinha isso, né? De fazer a requisição e atender o local e... Esperar a requisição, por exemplo. Todo local tinha requisição, então a gente tinha que fazer todos, né? No interior parece que vocês eram chamados e nem todos eram requisitados. Nem todos são... Então a gente sabia que aquilo ali a gente ia ter que fazer. Se não fizesse hoje, ia ter que fazer amanhã. Isso aí é que nem dinheiro, né? Que nem se você gastou mais hoje, ou você economiza ou você vai gastar mais ainda no coisa. Então é a mesma coisa. Você não terminou o laudo aqui, significa que você vai pegar o outro e ainda mais esse aqui. Então, melhor, você tem que conseguir acabar esse aqui, porque senão não vai acabar o outro. E aí, esses 3 dias acabam sendo insuficientes, na verdade, né? E, assim, o plantão mais louco seu, assim, que você pegou quantas ocorrências, assim, que teve um... O mais louco foi num Natal. Natal. Todo mundo pensa que é o primeiro do ano, né? É. Mas foi no Natal. Peguei 9
mortes violentas, né? Homicídio. 9 mortes violentas. Homicídio, suicídio, acidente, assim, né? Aqui em Campo Grande, Campo isso. Grande, mas foi o máximo que eu peguei, né? 9 locais. Daí foi duro de conseguir acabar. Não tem jeito de acabar, né? Com 9 mortes é duro acabar os laudos, né? Mas todo mundo imagina que é o primeiro do ano, né? Eu passei aqui, eu trabalhei no bug do milênio. Do bug do milênio, Todo mundo imaginava que ia travar tudo. ia estourar, que a cidade ia explodir. Eu sei que disse assim, eu vou ficar até perto da delegacia. Já vou ficar por lá, já que já fica mais rápido. Daí fui lá e tava todo mundo reunido, sentamos lá na calçada lá esperando os ocorrentes. Não deu nenhum. Eu não lembrava, mas é o tal do bug do milênio, né? Disse que ia ter parar problema de tudo, geral, né? Não deu nada. Nossa. Eu sempre gosto de pedir, assim, de conversar com as pessoas, no sentido de falar assim, você tem alguma mensagem para aqueles novos peritos, as pessoas que estão fazendo um concurso? Quer dizer, você recomenda? O que você dá de dica para aquela pessoa que quer se tornar perito criminal? Bom, a primeira dica que tem é aquela que a gente já deu logo no começo. Sim. Você tem que tentar fazer os exames lá com... Relaxado, né? Bastante tranquilidade, relaxado. Mas depois que você entra, assim, não acredite que na academia você vai aprender tudo. Isso aí é que nem em qualquer lugar. Você vai fazer um curso de engenharia, você não sai capacitado a construir um prédio. Você vai fazer um de química, você não vai conseguir desenvolver lá uma fórmula de um shampoo. Tinha um professor que falava assim, que a faculdade, ela serve para a gente pelo menos saber onde é que procura, qual livro procurar. É mais ou menos isso. E a perícia é o seguinte, você consegue fazer... Não precisa ter modelo, né? Assim, o modelo é bom no começo, mas assim, tem perito que, mas eu queria um modelo, você tem um laudo aí de um acidente com uma Kombi, numa rotatória... Kombi azul na rotatória... não vai ter. Mas, em compensação, o perito tem que saber o básico. Então, que nem eu digo, você pode fazer até um local de acidente com OVNIs. Nunca aconteceu, mas você vai lá e consegue, porque... O básico está ali, né? Você tem que usar sempre aquele básico e depois vai atrás do que faltar, né? Mas algumas coisas você sempre tem que materializar, né? Quem não sabe materializar é medir, fotografar, essas coisas assim, né? E daí depois você vai atrás da teoria do negócio e resolve aquilo. Já vai, né? Então, mais ou menos é isso aí. A academia é muito importante, mas você não pode confiar que é só ali, você já tem que... Não sei se você concorda comigo, mas um perito fica bom uns 3, 4 anos depois de serviço, que ele vai ter um know-how, uma experiência, uma expertise ali para poder avaliar melhor. E eu acho que isso é em qualquer profissão. Acho que é. E no começo os modelos são bons, mas que nem eu tô dizendo, nunca vai achar um modelo exato daquilo que você quer. Você vai seguindo os modelos, mas vai já desenvolvendo o teu modelo, né? Eu acho que hoje na perícia tem muito modelo meu lá, não tem? Sim, tem. Tem até hoje, tem muito modelo seu lá. Principalmente de morte violenta, né? E as pessoas trabalham em cima, né? Daquele seu modelo. Então, daí cada um, o ideal é ir aproveitando o que existe e desenvolvendo os próprios, né? Ou aprimorando aquele que já existe. Sim. Eu quero primeiro agradecer o aceite do convite. Espero que a nossa audiência aí tenha gostado. Eu quero reforçar aqui, pedir pro Leandro mais uma vez, deixar aqui, ó, o livro do Amilcar, os 2 livros do Amilcar. Vou colocar aqui, ó. Vou levantar aqui para ver, ó, os 2 livros do Amilcar. Vou pedir pro Leandro colocar o QR Code aqui na tela, jogar aí pra gente, para as pessoas que querem se aprimorar, peritos, todos os profissionais da segurança pública, né? É importante deixar o link aí pra galera e quero agradecer a sua presença, o bate-papo, e aí nós estamos marcados a próxima, que é para tratar do caso
Nardone. Mas aí vai umas 2 horas. Não tem problema, a gente fica aqui 2 horas resolvendo isso daí. Que eu vou me esmiuçar. É sangue, é lugar da queda, como caiu, como que... Tudo... Tá certo, tá combinado. Então, quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, ficaram até o final. Se você puder, deixe seu comentário, curta aqui o nosso bate-papo aqui, curta o nosso canal, porque são vídeos, todas as semanas nós temos um vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.